Bom, a gente vai falar sobre como aconteceu a transição da República Velha para a chamada Segunda República ou Era Vargas. Bom, a República Velha começou com a proclamação da República em 1889, era o que determinava era a Constituição de 1891. Em geral, acontecia uma política de coronelismo e o governo era comandado por eleições feitas mediante atas e de uma forma bastante precária. Em geral, sempre os candidatos oficiais ganhavam a eleição. Em geral, ocorria o que chamava de República do Café com Leite. Em um mandato era administrado por um paulista, no outro por um mineiro, depois um paulista e depois um mineiro. Isso na prática era um acordo simbólico e a gente sabe que acabou não sendo assim todo o tempo, mas o penúltimo presidente havia sido o mineiro Arthur Bernardes. Em seguida, foi eleito presidente da República Washington Luiz, que apesar de nascido em Macaé, no Rio de Janeiro, era representante do Partido Republicano Paulista. Se a República do Café com Leite realmente fosse ser cumprida, o próximo presidente seria mineiro. Porém, o paulista presidente da República, Washington Luiz, tinha rixa pessoal com o futuro e provável presidente Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, político bastante importante e revolucionário no estado de Minas Gerais. Ele já havia promovido uma importante reforma educacional em Minas, havia ampliado o voto para as mulheres e havia feito um governo bastante revolucionário no estado de Minas, mas Washington Luiz era adversário pessoal. Como era de esperar, em lugar do Washington Luiz lançar o Antônio Carlos presidente, lançou um outro paulista, Júlio Prestes de Albuquerque, que era do Partido Republicano Paulista. O governo mineiro resolveu contra-atacar. Bom, então aqui está o Washington Luiz e aqui está o Antônio Carlos. Esse era o presidente de Minas Gerais, que antigamente não chamava governador, era sim o presidente do estado, esse era o presidente do estado de Minas, e esse era o presidente da República, que eram adversários. Bom, como Antônio Carlos viu que não tinha jeito de competir com o paulista, resolveu. Os partidos antigamente eram regionais, hoje isso é proibido. Hoje os partidos têm que ser nacionais. E as eleições eram de candidaturas avulsas. As pessoas não precisavam lançar uma candidatura oficialmente, bastava ir alguém lá e votar nela. Então não tinha vinculação partidária. Mas o Francisco Campos, que era o secretário de Interior, que gerenciava, entre outras coisas, a educação no estado de Minas Gerais, fez uma articulação do presidente Antônio Carlos de Minas com um importante político do Rio Grande do Sul, que inclusive tinha sido ministro do Washington Luiz, que era Getúlio Vargas, presidente do estado do Rio Grande do Sul, apoiado pelos velhos políticos daquele estado, como Borges de Medeiros, resolveu se candidatar à presidência, resolveu articular, ele era amigo do Getúlio Vargas, uma candidatura onde que o presidente da República seria o gaúcho Getúlio Vargas, o vice-presidente paraibano João Pessoa e com apoio de Minas Gerais, que era quem articulava a Aliança Liberal. Francisco Campos, posteriormente, foi ministro da Educação e da Saúde de Getúlio Vargas, e em 1937 ele foi responsável por redigir sozinho a Constituição de 1937, que foi a Constituição que deu o golpe ditatorial do Estado Novo. Getúlio Vargas deixou de ser um presidente constitucional para se tornar um ditador, mas isso é outra história.
Bom, a Aliança Liberal tinha o apoio do Rio Grande do Sul, onde Getúlio Vargas estava representado, João Pessoa, que era paraibano, e de Minas Gerais, que articulou a aliança, que seria pela República do Café com Leite, o estado que teria o presidente da República, do Partido Republicano Mineiro. Mas o Partido Republicano Mineiro resolveu apoiar a Aliança Liberal, que foi o nome dado para a União Rio Grande do Sul, Paraíba e Minas Gerais. E foram os únicos lugares, os únicos 3 estados, né, por coincidência, e por ser tudo fraudado naquela época, foram os únicos 3 estados onde teve a vitória da Aliança Liberal. O somatório do estado do Brasil deu a vitória para Júlio Prestes, o candidato paulista e apoiado por Washington Luiz. Então havia acabado a República do Café com Leite. Mas essa não era a vontade realmente do povo. As eleições eram certamente fraudadas. Tanto que nos estados onde havia apoio para Getúlio, Getúlio foi eleito, que era Minas, Paraíba e Rio Grande do Sul. Em todos os outros estados, Júlio Prestes, com apoio dos presidentes dos estados, foi eleito. Então foi declarado eleito, inclusive até mesmo pelo Borges de Medeiros. Júlio Prestes seria o presidente da República. Porém, o povo ficou bastante insatisfeito. E aconteceu a única, digamos, revolução popular no Brasil que terminou com um golpe de Estado. O Brasil teve 9 golpes de Estado, e isso é uma coisa interessante, porque não foi só... tem gente que acha que o golpe de Estado só foi quando as ditaduras foram implementadas. Mas vários golpes de Estado ocorreram, como nos anos 60, quando não deixaram Pedro Aleixo assumir a presidência da República, quando o Carlos Luz sofreu impeachment, quando o próprio Deodoro da Fonseca deu um golpe de Estado. Foram vários golpes de Estado. Agora, o único que a vontade popular foi atingida foi esse golpe de 1930, foi quando Getúlio Vargas se tornou o chefe supremo da nação brasileira, que foi, você vê aqui no Jornal do Brasil, chefe supremo da Revolução, porque foi uma revolução popular que, com o apoio do povo, Washington Luiz foi deposto e Getúlio assumiu o poder, e a gente sabe que ficou por 15 anos, saiu 5 anos, mas depois foi eleito, como ele mesmo diz, voltou nos braços do povo. Getúlio foi muito importante para a história do Brasil, e essa foi o início da Aliança Liberal, que eu acho que vale a pena a gente conhecer. Inclusive, a minha cidade, Muzambinho, que faz parte de Minas Gerais, teve um papel importante na constituição da Aliança Liberal. São os créditos da imagem. Muito obrigado.